A noite parece mais longa quando o coração carrega um fim, quando tudo cheira a última chance, quando a alma sussurra, já era. Há momentos em que até a oração fica trêmula, os olhos ardem, o peito pesa, e a vida parece ter parado em um ponto sem retorno. É nesse lugar silencioso, nesse quase abismo, que Deus gosta de escrever recomeços. Imagine a praia ao amanhecer, o céu ainda cinza, o mar calmo, só o som das ondas insistindo na areia, como se repetissem uma mensagem antiga. Volta, tenta de novo. Um homem caminha devagar sobre a areia úmida, os pés pesados, o coração mais pesado ainda. É Simão Pedro, aquele que um dia deixou tudo para seguir Jesus, aquele que prometeu, nunca vou te negar, mas ele negou. Negou 3 vezes, negou com medo, negou com vergonha. Enquanto isso, Jesus era julgado e ferido. O texto conta que, quando o galo cantou, Pedro se lembrou das palavras de Jesus e chorou amargamente. Livro de Mateus, capítulo 26, verso 75. Esse choro não foi só de tristeza, foi o choro de quem sente. Eu estraguei tudo, eu desperdicei a confiança de Deus. Os estudiosos contam que aquele momento marcou Pedro profundamente. Ele carregou esse peso no peito, como uma sombra constante, mesmo depois da ressurreição. Jesus havia ressuscitado. A notícia já tinha corrido entre os discípulos. Eles o tinham visto vivo, mas a ferida de Pedro ainda sangrava por dentro. Porque ver Jesus vivo não apagava o som do galo em sua memória. Por isso, em uma daquelas manhãs, Pedro faz algo revelador. Ele diz aos outros, eu vou pescar. Livro de João, capítulo 21, verso 3. Ele volta para o antigo ofício, para o barco, para as redes, quase como quem diz, eu não sou mais digno de ser discípulo, eu só sei ser pescador. Naquela noite, eles trabalharam sem parar, jogaram as redes muitas vezes, sentiram o puxar vazio da água, nada de peixes, nada de resultado, nada. É curioso. Os comentaristas bíblicos lembram que, na primeira vez em que Jesus encontrou Pedro pescando, também foi assim, rede vazia, um esforço que não dava fruto. Livro de Lucas, capítulo 5, verso 4 a 6. É como se Deus usasse a mesma cena, o mesmo cenário, o mesmo cheiro de mar, o mesmo cansaço no corpo, para dizer, eu vou recomeçar a história no mesmo lugar em que você falhou. Quando a madrugada começou a clarear, uma figura surgiu na praia, a uma certa distância. A voz veio mansa, comum, quase cotidiana. Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam. Não. Então a voz orientou. Lancem a rede do lado direito do barco e vocês acharão. Eles obedeceram, sem talvez perceber quem falava. Mas algo aconteceu. A rede encheu tanto que quase não conseguiam puxar. Livro de João, capítulo 21, verso 5. O coração de um dos discípulos reconheceu primeiro. É o Senhor. Foi o que ele disse. Naquele instante, Pedro não pensou em regras, nem em protocolos, nem em culpa. Ele simplesmente se lançou na água e nadou até a praia, com pressa, com sede de encontro. A água fria batia no rosto, o corpo cansado da noite inteira. Mas alguma coisa mais forte o movia, o desejo de um recomeço, mesmo que ele não ousasse chamar assim. Quando chegou à praia, viu algo simples e sagrado. Brasas acesas, peixes sobre elas e pão. O cheiro do fogo misturado com o do mar. Uma pequena mesa preparada pelo próprio Jesus. Livro de João, capítulo 21, verso 9. Essa cena é comentada por muitos estudiosos como um gesto profundo. Não era um banquete grandioso, não era uma cerimônia pública. Era um café da manhã silencioso, íntimo, entre o Jesus ressuscitado e homens cansados, cheios de falhas. Eles comeram, em silêncio talvez, com as mãos ainda trêmulas, com o coração revirado, até que Jesus quebrou o silêncio. Ele não perguntou sobre a negação, não lembrou o passado em tom de acusação. Ele não disse, por que você me traiu? Ele escolheu outro caminho. Depois de comerem, Jesus olhou para Pedro e perguntou, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus então disse, apacenta os meus cordeiros. Livro de João, capítulo 21, versos 15 a 17. Essa pergunta se repetiu 3 vezes. 3 vezes. Como 3 foram as negações, os comentaristas veem nessa repetição um gesto de cura. Para cada negação, uma declaração de amor. Para cada queda, um chamado renovado. Perceba o detalhe. Jesus não volta ao assunto da vergonha, ele volta ao assunto do amor. Ele não prende Pedro ao erro, ele o conduz a um recomeço com propósito. Aquele pescador que achou que tinha perdido tudo, naquela manhã, foi restaurado. Ali começou o caminho que o levaria a ser uma das principais testemunhas do Evangelho. Aquele que um dia teve medo de confessar Jesus diante de uma serva.
Mais tarde anunciaria o nome de Jesus diante de multidões. Livro de Atos, capítulo 2, versos 14 a 41. O recomeço de Pedro não é fantasia, é uma linha visível na Escritura, confirmada no relato do evangelista João e ecoada nas primeiras pregações registradas no livro de Atos. Um homem restaurado, um passado pesado, um futuro transformado. Agora, traga essa imagem para o seu coração. A praia silenciosa, as brasas acesas, o pão quente. O olhar de Jesus que não foge das suas feridas. Talvez você também tenha uma noite longa para lembrar, uma escolha errada, uma palavra dura, um afastamento lento da fé, um erro que parece ter fechado todas as portas. Talvez você até tenha voltado para o barco antigo, para o que é conhecido, para a vida de antes, quase convencido de que a sua chance com Deus terminou. Mas a Escritura mostra que o Jesus ressuscitado procura justamente esses lugares. Ele vai até a praia vazia do seu cansaço. Ele se aproxima da rotina que você acha comum demais. Ele fala na beira do seu dia, na borda das suas desistências. Ele não ignora o que aconteceu, mas não te resume ao seu erro. Ele te chama pelo nome, senta com você em volta de um fogo simples e refaz a conversa não a partir da culpa, mas a partir do amor. O recomeço em Deus não apaga o passado, mas coloca o passado em outro lugar, sob outra luz. Ele transforma quedas em pontos de virada, cicatrizes em sinais de cuidado, vergonha em testemunho silencioso de graça. Talvez hoje o convite seja este: ouvir de novo a pergunta mansa que ecoou na praia da Galileia. Você me ama, não para te envergonhar, mas para te alinhar, para te lembrar que ainda há caminho, ainda há missão, ainda há vida depois do fracasso. Você não está preso à noite de negação. Seu futuro não acaba no som do galo que um dia te acusou. Existe uma manhã preparada por Deus, com brasas acesas, com pão partido, com um chamado refeito sobre o mesmo coração que já falhou. A história de Pedro prova isso. A Bíblia inteira sussurra esse mistério. Deus não se cansa de recomeçar com pessoas comuns, machucadas, inconstantes, mas amadas. Deixe que essa cena fique gravada em você. Jesus na praia, você chegando cansado. Ele não vira o rosto, ele não afasta as mãos, ele apenas prepara o pão. E pergunta de novo sobre o amor. É assim que nascem os recomeços que pareciam impossíveis. No encontro silencioso entre a sua fraqueza e a graça que não desiste. Gostou da reflexão de hoje? Curta e inscreva-se para acompanhar outras mensagens que fortalecem a alma.